De facto, eu agradeço o convite que nos foi dirigido pela Paula, que há uns meses me perguntou se nós poderíamos vir aqui falar então da importância das competências transversais na procura de emprego, e é evidente que eu não poderia fazer esta apresentação sem trazer a equipa do PIC comigo, e neste caso não é só a Raquel, acabou de chegar outro elemento da equipa, que é a Andreia. E há mais 3 pessoas que não puderam participar. A Raquel tem estado comigo, a Raquel Teixeira tem estado comigo também, com a Rita, temos estado as 3 no Seminário de Desenvolvimento de Competências Pessoais, aqui. Tal como a Isabel disse, eu coordenei o projeto PIC na Faculdade de Economia e Gestão até ao ano passado. Porque a coordenação do projeto está associada à direção do departamento, e no ano passado houve eleições e, portanto, outra colega assumiu a direção do departamento e, portanto, o projeto passou a ser coordenado pela nova direção. O que é muito bom, muito gratificante, que é um projeto que nasceu de um projeto europeu, portanto, o que esteve na base deste projeto, Portfólio Individual de Competências, foi uma candidatura que nós submetemos ao programa Erasmus, que foi aprovado, temos um conjunto de parceiros internacionais, e aquilo que é muito gratificante é que o projeto continua para além, e as atividades continuam para além do financiamento, e, portanto, é um projeto assumido pela faculdade, por esta direção que o apoia e promove para benefício dos nossos estudantes. Bom, então podemos passar. Raquel, quer dizer alguma coisa sobre o PIC? Só para também explicar um bocadinho o gabinete, nós somos uma equipa constituída por psicólogas, e o objetivo do gabinete ou da intervenção que nós fazemos é sempre a promoção do desenvolvimento pessoal dos estudantes, mas também do desenvolvimento profissional, assumindo aqui a universidade, neste caso no nosso gabinete, uma responsabilidade pela transição dos estudantes para o mercado de trabalho, pela sua também empregabilidade. E para fazer isto, o PIC alicerça a intervenção a 3 níveis. Nós fazemos uma intervenção direta com os estudantes, intervimos também com os professores na lógica do desenvolvimento curricular, de pensar as estratégias, e também numa intervenção articulada com disciplinas de projetos da faculdade que têm como objetivo a promoção do desenvolvimento de competências transversais, e também fazemos intervenção com as empresas, numa lógica de aproximação ao mercado de trabalho. E a Andreia faz parte da equipa e está mais com essa parte de articulação com o mercado de trabalho. E então, nós passávamos para o tema da nossa conversa de hoje. Nós temos aqui um título estranho, que é Estar na montra ou criar o próprio espaço. A importância das competências transversais na pesquisa, na procura ativa de emprego. Isto porque estar na montra ou criar o próprio espaço? Porque, assim, muitas vezes, quando nós falamos de competências transversais ou desenvolvimento de competências transversais, a sensação que dá é que basta ter as etiquetas e estarmos devidamente etiquetados, não é? E estarmos expostos, que somos logo, ou que as pessoas ficam apetecíveis ou são mais atraentes do ponto de vista para as empresas. E a questão não está aí, ou achamos que não está aí, porque achamos que é importante também o enfoque na dimensão agêntica, ou seja, do agente, do estudante ou da pessoa, enquanto agente que pode intervir no seu contexto. E, portanto, nós dizemos estar na montra ou criar o próprio espaço. Portanto, até que ponto é que basta parecer, ou então intervir diretamente, desenvolver, criar. Portanto, aqui aquilo que nós queremos ficar claro, o que nós defendemos é que defendemos uma perspectiva do indivíduo enquanto agente,
e que por esse motivo nós não podemos olhar para as pessoas como coisas isoladas, como átomos, não é? Mas fazem parte de um sistema em que nós, através da nossa ação, vamos agir sobre o outro, sobre o ambiente, mas também somos alvo da ação do ambiente sobre nós, e portanto é nesta relação causal entre os indivíduos e o contexto que nós nos vamos desenvolvendo. Porque muitas vezes, quando nós discutimos a questão do desenvolvimento das competências transversais, parece que as pessoas são coisas isoladas, não é? Vamos agora dar uma dose de competências de trabalho em equipa ou de comunicação oral e a pessoa fica preparada para... Portanto, as questões não podem ser colocadas dessa forma. E, portanto, aquilo que nos interessa discutir, vocês interrompam sempre que acharem que aquilo que nós estamos a dizer não faz sentido ou que vai para além do razoável, muitas vezes o discurso, eu sei isto, porque muitas vezes aquilo que as empresas também sentem nos estudantes ou nos licenciados, então o que é que posso fazer? Eu sei fazer isto ou eu sei fazer aquilo. É um conhecimento abstrato, mas o que é que eu posso fazer com esse conhecimento? O que é que eu sou capaz de fazer? E muitas vezes a dificuldade é passar desta dimensão mais abstrata para uma dimensão da ação, não é? Eu sou capaz de fazer, portanto, dar esta dimensão daquilo que as pessoas são de facto capazes de fazer. E para então continuarmos esta discussão em torno da questão das competências transversais, para mostrar realmente o que é que nós queremos dizer quando falamos de competências transversais e como é que esta dimensão então se pode transformar em ação e não se fica só pela questão do parecer, também não queríamos que vocês ficassem na montra, não é? Queríamos que vocês também tivessem aqui um papel ativo na construção desta tertúlia. E por isso iniciávamos precisamente esta discussão lançando-vos um desafio. Gostávamos que cada um de vocês pensasse um bocadinho na sua atividade profissional ou na atividade profissional de alguém que tenham próximo ou que gostariam de passar a exercer no futuro. E pensassem muito concretamente que funções é que cada um desempenha no seu cotidiano profissional. O que é que fazem concretamente? Que atividades é que desempenham? E agora imaginem que têm a possibilidade de contratar alguém para desempenhar essas mesmas atividades convosco e vos auxiliar na concretização do vosso desempenho profissional. Que perfil é que esta pessoa teria que ter? Vocês vão contratar alguém para fazer exatamente aquilo que vocês fazem e para vos ajudar e para trabalhar convosco, ajudando-vos no desempenho profissional. Que características, que perfil é que tem que ter este candidato? E pensassem um bocadinho nisso, muito brevemente, e fizessem um esboço de uma espécie de anúncio que iriam colocar à procura de um colaborador, não é? Como é que seria este colaborador? Quem é que vocês gostariam de receber enquanto candidato? Se não quiserem escrever e se quiserem só verbalizar, sim. Agora, vocês perceberam que nós podemos estar a bola de jogar, estavelmente estamos aqui à espera. Também é assim o PIC? Claramente, nós fazemos questões para as pessoas fazerem as suas respostas. Já sei o que é de fazer no próximo congresso de uma apresentação. Começar a brincar já? Sim, se quiser. Margarida Corte. É porta-voz do grupo. Quero primeiro um bocadinho qual é a atividade profissional, ou dar alguns exemplos de atividades, como é que teria que ser esta pessoa para responder com sucesso a essas atividades? Para mim são pessoas que fazem desenvolvimento de projetos. Captação de atividades de interlocutores, parceiros e depois materialização. Mas as competências e as funcionalidades, que se pode chamar assim destas pessoas que a mim são mais gratas, são a autonomia, a capacidade de concretizar, a independência, mas ao mesmo tempo a capacidade de interação, a competência técnica e aquela, não sei se há um termo técnico para isto, mas eu chamo-lhe fogo moral. Vontade interior, o interesse, o empenho. Sim. Assim, os olhinhos a luzir quando
veem que há oportunidades e participam. Mais alguém gostaria de partilhar? Que características, pronto, estamos a falar, agora esqueci um bocadinho o discurso das competências, mas que características numa linguagem mais informal é que vocês gostariam que alguém trabalhasse convosco por esse rigor, relacionamento, Esta se calhar é em primeiro lugar. Espírito do grupo. Alguém de nós que tem que lidar com muita gente, não é? Se não souber estar, não é? Saber estar. Para mim, acho que sim. Assim como também vou passar a comunicação oral e escrita. É algo carreira, não É algo que está muito falta. Espírito analítico. Nós somos muito novos. Nós trabalhamos na área de investigação, portanto, tudo o que foi dito aqui acaba por se aplicar também a nós. Às vezes também é muito bom ter curiosidade, mostrar interesse, a dinâmica, a aprendizagem, mostra autonomia, também. Será que fica também? Depois pode perguntar outras questões em termos de algumas questões de direito de trabalho. Se tivesse alguém de direito de trabalho, poderia levantar algumas questões. A discriminação. A tolerância. Lá está. Mas desta breve conversa e deste levantamento de características que nós consideramos fundamentais para o exercício de uma atividade profissional, e estamos aqui a falar de atividades profissionais diferentes, apesar de estarem dentro, se calhar, o público também ser da mesma escola, portanto, da mesma área. Estamos a falar de atividades profissionais diferentes e estas características não seriam diferentes se nós, equipa do PIC, estivéssemos a pensar num novo colaborador, ou se a professora Eva estivesse a pensar em alguém para dar aulas com ela, ou... Portanto, independentemente quase da atividade profissional, há um conjunto de características ou de competências que são comuns quando pensamos em pessoas que gostaríamos que trabalhassem connosco. Da mesma forma, o mercado de trabalho também tem esta expectativa. Há um conjunto de competências que vocês foram levantando, não é? Desde as competências de escrita, da comunicação oral, de resolução de problemas. Não só mais uma honestidade. A honestidade, A honestidade no sentido da assertividade, não é? Exato, no sentido de investigação é muito importante. Do rigor, sim. Exatamente. Resultados fidedignos. Sim, o rigor. Para também estar disposto a fazer o que é preciso. Quando se falava há bocadinho do compromisso e do empenho, também disposto a essa exigiram um montante para viver todos os dias. Sabe? Só aumentar a confiança. Mas foram sendo levantadas características que realmente são comuns e obviamente com este discurso das competências mais transversais, digamos assim, isto é, competências que podem ser desenvolvidas ou que podem ser reforçadas em contextos diferentes do contexto académico ou do contexto profissional e que depois também podem ser transferíveis a contextos muito diferentes entre si, não é? Atividades muito diferentes. Existe realmente uma valorização por parte dos profissionais quando estão a escolher novos colaboradores, portanto também por parte do mercado de trabalho. Com este discurso, não estamos a querer dizer, ou quando falamos dessas características, e são se calhar as primeiras que nos aparecem, não estamos a desvalorizar as competências mais técnicas, isto é, competências mais ligadas à área de saber, à especialização daquela técnica daquela pessoa, conhecimento científico, como por exemplo o cálculo mental, as técnicas laboratoriais, ou no caso da psicologia, estratégias de intervenção mais relacionadas com os modelos teóricos de intervenção. Não é isso. Estamos a partir do princípio que isso existe com qualidade, mas de facto o que vai diferenciar é quem está para além disso, dessa base comum. Quem tem as outras competências, as outras tais características que nós consideramos essenciais para fazer um bom desempenho, para ser bem sucedido.
E o mercado de trabalho então acaba também por ter esta expectativa. Sim, e esta expectativa foi, nós, de certa forma, na Faculdade de Economia e Gestão, aquilo que nós fizemos, e eu penso que já é de conhecimento de algumas pessoas, já falei muitas vezes com a Isabel, com a Paula, mesmo com a Conceição, aquilo que nós fizemos em 2005, quando iniciamos o processo, a reforma, não é? Para Bolonha, foi procurar perceber, foi alargar, ou seja, não vamos, percebemos que o papel da universidade está claramente em transformação, o desenvolvimento do conhecimento científico continua a ser fundamental, como é óbvio, portanto, isso é um dos pilares da instituição. No entanto, nós podemos querer tornar explícito outras dimensões que já faziam parte do currículo implícito da universidade, não é? Portanto, a universidade sempre se preocupou com as questões da comunicação, escrita e oral. Eu lembro-me desde que estou a dar aulas, eu bem sei que não sou assim tão velha, não é? E, portanto, já faço parte de uma universidade moderna, mas na Faculdade de Economia e Gestão sempre se privilegiou os trabalhos de grupo, as comunicações, as apresentações orais dos trabalhos, a participação ativa dos estudantes nas diferentes atividades, e é evidente que todos estes contextos são contextos, ou estas oportunidades são oportunidades de desenvolvimento de um conjunto de competências que nós não estávamos a medir. Se numa fase inicial era competências, estava no nível X e depois estava X mais 1 depois daquela experiência. Mas claramente, quando nós acompanhamos os estudantes ao longo de um determinado percurso, que são 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6, e se nós nos lembrarmos, e muitos de nós acompanhamos os estudantes desde o primeiro ano, porque apanhamos numa disciplina do primeiro ano e depois vamos encontrá-los 3 anos depois. E conseguimos todos nós perceber o salto que eles deram. E é evidente que a escola tem um papel determinante neste desenvolvimento destas competências, que aquilo que é mais visível são de facto as competências de apresentação. Nós conseguimos ver isso facilmente, as competências de comunicação de projetos, ou as competências de trabalho em equipa, não é? São aqueles contextos que nós lhes proporcionamos de desenvolvimento. Aquilo que nós estamos a dizer é que no passado isto já acontecia, não fazia parte não era explicitado no programa da disciplina, isso não aparecia lá que aquela disciplina visa ou pretende, tem como objetivo desenvolver a competência X, Y, Z. Portanto, centrava-se nos conteúdos científicos. Agora, aquilo que acontece, reconhecendo a importância desta dimensão, aquilo que acontece é que os programas das disciplinas passam a ter essa preocupação. Ora, se isto é importante, como é que eu, através das minhas metodologias de avaliação e não só, não é, consigo desenvolver algumas destas competências que são valorizadas pelo mercado de trabalho? Aquilo que nós fizemos em 2005 na faculdade, e numa tentativa de aproximação ao mercado de trabalho, foi tentar perceber o que é que as empresas valorizavam. E, muito sinceramente, aquilo que nos levou a fazer esta auscultação às empresas era perceber se havíamos de dar mais econometria ou macroeconomia ou o que quer que seja. Porque estávamos convencidos que nós tínhamos de ajustar um programa de 5 anos para 3 anos e a nossa preocupação era não explorar nenhum conteúdo que nós considerássemos que era fundamental para um jovem licenciado. Mas aquilo que as empresas diziam era que eram as questões da comunicação, nós ficámos completamente baralhados no fim dessa auscultação que fizemos. Mas percebemos, não é? Percebemos que, ok, há uma dimensão básica que somos nós que temos de definir, afinal, somos os nossos professores nas disciplinas, portanto, nós temos de definir o que é determinante. O primeiro ciclo não é o finalizar de nenhum percurso, portanto, eles acabam os 3 anos, a seguir vão fazer mestrado, e a maior parte, muitos já estão a ponderar os doutoramentos, portanto, os doutoramentos já não têm também aquela dimensão meramente académica que havia no passado. E, portanto, isto é de facto a aprendizagem ao longo da vida, é assim que nós devemos encarar. E, portanto, o que é que um graduado com 20, 21 anos precisa de saber? Ou precisa de dominar, no fundo, ou precisa de sentir que é capaz de fazer? Porque, no fundo, qual é a crença, quando eu termino a minha licenciatura, qual é a crença que eu tenho sobre as minhas capacidades? O que é que eu acredito que sou capaz de fazer? E a experiência da universidade é determinante para a definição dessas crenças, para a construção dessas crenças. Eu posso ter milhares de experiências bem-sucedidas, eu sou o maior, tenho sempre vindo a tudo.
nunca tive de lidar com o fracasso. Eu até posso saber lidar com o fracasso, mas se o sucesso foi gratuito, se foi fácil, numa situação de infelicidade, não é? De infortúnio, de um insucesso, eu posso não ser capaz de lidar com ele. E alguém que parecia uma pessoa fantástica, que parecia ter um potencial ótimo e altamente atrativo para as empresas, porque é um excelente aluno, de repente não tem uma característica que é muito valorizada, que é ser capaz de uma forma resiliente, ou seja, perante a diversidade, perante as dificuldades, eu continuo a perseverar, eu continuo naquela direção, não é? Porque eu sei que é por ali, eu sei que aconteceu isto, aquilo e aquilo outro que me estão a retirar do caminho, mas eu acredito que é por ali que eu tenho de ir. E nós vemos isso muitas vezes acontecer com os nossos melhores alunos, não é? Muitas vezes os melhores alunos vão para as empresas e são aqueles que desistem porque não era isto que eu queria, ou porque isto está a ser muito difícil, ou porquê? Porque há um conjunto de situações com as quais eles não estavam preparados para lidar. Muitas vezes aqueles que vão batendo a colar, vão se levantando ali, vão pensando e refletindo sobre o seu percurso, são aqueles que estão mais preparados para lidar com aquilo que a vida lhes reserva. Portanto, muito daquilo que eu estou aqui a falar convosco é um conceito que eu posso traduzir isto, que é o conceito de autoeficácia, não é? Porque é o ser capaz que é determinante de comportamento, ou seja, é essa crença que me leva a agir. Muitas vezes não é a competência que eu tenho. Enfim, vou falar, isto é uma audiência de professores e, portanto, se calhar eu posso ir para este discurso mais técnico agora, não é? Há uma experiência muito interessante que discute o conceito de autoeficácia como determinante de comportamento e discute também a questão das competências. Então, é uma experiência que fizeram num grupo de pessoas em que, para tentar perceber muitas vezes as opções vocacionais dos jovens. E as opções vocacionais dos jovens muitas vezes não têm nada a ver, ou têm pouco a ver com o desempenho, mas tem mais a ver com as crenças que eu tenho sobre o meu desempenho, ou sobre aquilo que eu sou capaz de fazer. Então, o que é que eles fizeram? Avaliaram as crenças de autoeficácia num grupo de pessoas sobre a matemática, sobre o raciocínio matemático. E depois foram avaliar a competência efetiva através de testes, enfim, o raciocínio abstrato. E identificaram 3 níveis de desenvolvimento nessas pessoas. Portanto, 3 níveis de competência, se quiserem. Um nível A, básico, na matemática, um nível B, médio, um nível C, um nível elevado. Nestes 3 níveis de desempenho, ou nestes 3 níveis de competência, tinham pessoas com diferentes crenças de autoeficácia. Havia pessoas no nível A, portanto, no nível baixo de competência, que acreditavam que eram capazes de fazer as coisas, portanto, eram capazes de resolver um problema matemático bem. Mas havia outras que tinham a crença que não eram capazes, portanto, de o fazer. No nível B, a mesma coisa, e assim sucessivamente. Perante um problema de matemática, as pessoas que tinham, portanto, nos diferentes níveis, aquilo que se verificou foi que as pessoas que tinham a crença de autoeficácia mais elevada eram aqueles que lidavam melhor com a resolução dos problemas, eram aqueles que apresentavam um resultado melhor para o problema apresentado. E, portanto, o que nos leva a pensar, de facto, sobre não é só a competência que interessa por si, as competências muitas vezes são instrumentos, não é? Que a Raquel vai falar sobre isso. Muitas vezes aquilo que importa é aquilo que eu penso que sou capaz de fazer, porque é nessa construção de crenças que eu vou agindo e vou também atuando sobre o mundo e fazendo as minhas escolhas. Há muito trabalho também de investigação associado a este conceito de autoeficácia nas escolhas vocacionais. Porque é que as raparigas escolhem as humanidades e os rapazes escolhem a engenharia? Se calhar agora já não é tanto assim. Algumas coisas vão se alterando, mas também num estudo, numa investigação, aquilo que enfim, o autor reporta é que para o mesmo nível de desempenho, ou seja, em termos de concretização, aquilo que ele verificou, em termos médios, as raparigas têm igual desempenho que os rapazes, um determinado grupo que ele observou,
as raparigas tinham o mesmo resultado, portanto, tinham as mesmas notas que os rapazes na matemática, mas depois, em termos de escolha vocacional, elas nesse mesmo grupo, elas escolhiam as humanidades e eles escolhiam áreas de engenharia. E a questão é, avaliando as crenças de autoeficácia, elas tinham uma crença de autoeficácia nas áreas científicas, não é? Se as outras não são científicas, não sei, portanto, eu não tinha humanidades, portanto, eu não estou aqui a dizer. Ela tem uma crença muito mais forte para uma determinada área do que para outra. Portanto, isso vai condicionar, não é a concretização que determina o comportamento, não é? Mas é a crença que eu tenho sobre qualquer coisa que me vai orientar ou que me vai motivar numa determinada direção. E estas questões, Raquel, eu já estou a desviar do nosso script. Mas eu consigo fazer a sumarização do que está a dizer. Estas questões é o discurso científico, não é? A investigação que é feita com base debruçada sobre esta área das competências transversais, que muitas vezes aparecem enquanto ferramentas, enquanto dimensões quase avulsas, não é? Nós falamos muitas vezes do trabalhar em equipa, da comunicação oral, de resolver problemas como se fossem coisas avulsas. E, entretanto, a investigação aponta que deve existir uma síntese integradora destas competências avulsas. Essa síntese integradora forma quase a identidade, não é, do sujeito. E são estas tais crenças de autoeficácia que são esta síntese integradora que vão fazer com que o sujeito possa colocar em ação as tais ferramentas. Estas tais competências se possam traduzir em ação. Pegando um bocadinho no discurso científico da investigação sobre esta área, mas aplicando à realidade, nomeadamente do mercado de trabalho e da universidade, este discurso então tem sido muito valorizado pelo mercado de trabalho. São as expectativas dos empregadores, como vimos, não só este estudo realizado pela EVA e por outros colaboradores lá da FEG, mas também muitos outros estudos que têm sido desenvolvidos junto do mercado de trabalho, e analisando-se mesmo o discurso dos empregadores, há de facto uma valorização das competências transversais. E não podemos também ser críticos quando olhamos para isto, não é? Temos que pensar porquê que então isto existe. Esta valorização das competências transversais pelo mercado de trabalho não surge dissociada de contextos mais macro, nomeadamente dos contextos atuais, políticos, sociais, económicos, marcados por dimensões de risco, de incerteza, não é? Então o que faz o mercado de trabalho é um bocadinho de responsabilizar-se das questões associadas à empregabilidade, não é? Quando o sistema de oportunidades é mais restrito, é mais escasso, o que o mercado de trabalho faz é só tem lugar no mercado de trabalho, só tem acesso às oportunidades os indivíduos mais competentes. E, portanto, desta forma assistimos a um colocar a responsabilidade no indivíduo, no sistema pessoal, não é? E, portanto, este discurso das competências, esta valorização que o mercado de trabalho faz, acaba por ter uma dupla dimensão. O discurso das competências acaba por poder ser visto enquanto oportunidade, porque acaba por ser uma oportunidade de desenvolvimento, uma forma das pessoas assumirem a responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento, quase o seu empowerment, não é? Eu tenho de ser capaz de me diferenciar e por isso vou fazer escolhas, vou investir em mim e diferenciar-me e aumentar o meu potencial de desenvolvimento. Desta forma, este discurso das competências é uma oportunidade. Mas, por outro lado, há aqui também uma dimensão de risco neste discurso das competências. Há uma dimensão de risco no sentido em que, se são os indivíduos competentes que conseguem emprego, há quase uma responsabilização dos indivíduos que não conseguem emprego pela sua própria condição de desemprego. E isto não pode ser dissociado de uma variável que as pessoas não controlam, ou não controlam, pelo menos na sua totalidade, que é o sistema de oportunidades. E neste sentido, para fazer face a esta excessiva responsabilização, se calhar excessiva, mas responsabilização do sistema pessoal, dos indivíduos, pela sua empregabilidade, parece-nos que a universidade tem que repensar um bocadinho as suas práticas pedagógicas e tem que assumir aqui um bocadinho uma corresponsabilidade por estas questões, não é? Pela inserção no mundo do trabalho, pela ligação ao mercado de trabalho, pela empregabilidade dos seus diplomados. E é isso um bocadinho que a Católica Porto também tem feito, não é? E sim, é por aí. E agora, pegando um bocadinho naquilo que a Raquel tinha dito inicialmente, por isso é que a intervenção do PIC se assenta em três pilares fundamentais. Por um lado, agir sobre
o indivíduo, portanto, sobre o estudante, portanto, no tal sistema competente, não é? Portanto, dando-lhe esse tal empowerment ou, se possível, alterar as suas crenças de autoeficácia, porque muitas vezes só depois de passarem por algumas experiências e refletindo sobre essas experiências é que as pessoas percebem e percebem daquilo que são capazes de fazer, e muitas vezes têm receios e nem se aventuram ou nem sequer aceitam esses desafios por variedíssimas razões, que não interessa. Portanto, no coaching trabalha-se essa questão do sistema competente, mas depois a aproximação às empresas faz exatamente também para criar as tais oportunidades que o indivíduo por si só não é capaz de fazer. Porque é evidente que se eu for da família X, tenho acesso à rede dessa família ou desse grupo social e se calhar tenho determinadas oportunidades. Se eu for da família Y e estiver inserido numa determinada rede social, eu não vou ter acesso a essas oportunidades. Agora, a universidade é esse cartão de visita. Quando nós, e a Andreia, se calhar se quiser aqui contribuir com a sua experiência, quando nós contactamos com as empresas e dizemos à Universidade Católica estamos à procura de estágios, nós conseguimos, quantos estágios conseguimos? 133, não é? Para a Faculdade de Economia e Gestão, entre primeiro e segundo ciclo. Numa situação de crise económica em que as empresas estão a fechar portas, foi com dificuldade, a Andreia pode testemunhar isso, não sei se quer falar um bocadinho sobre isso. E sobre a dificuldade que tiveram, se calhar foi mais difícil este ano conseguirem do que no ano anterior. Sim, este ano acho que uma dificuldade acrescida é porque nós diversificar cada vez mais os setores de atividade. E logo por aí há setores de atividade que já estão mais próximos da Faculdade de Economia e Gestão, neste caso, no caso da beca, das auditoras, das consultoras, e outros setores de atividade gostariam de talvez estar muito dispostos a investir em estágios nesta área e acabaram depois por fazer algumas ofertas e, portanto, temos estágios em setores muito diversificados. Como, por exemplo, na Embaixada também, temos estágios a nível internacional neste ano, que é um trabalho ainda mais acrescido, porque temos que explicar não só o contexto em que os estágios aparecem, como é que está organizado o curso e cada curso, cada mestrado na faculdade, apresentar a faculdade, a universidade, mas começa a dar frutos desse trabalho e, de facto, há aqui uma rede muito grande de oportunidades. Também com algumas consultoras em Espanha e com a Embaixada de Portugal em Berlim, para receber 3 estagiários este ano. Portanto, estamos a diversificar cada vez mais os campos de estágio. Isto insere-se dentro daquele papel que nós consideramos que é fundamental e que a Universidade pode fazer, gerando as tais oportunidades que as pessoas por si só não poderiam. Depois cabe ao indivíduo, cabe a cada estudante criar o seu espaço. E aquilo que acontece muitas vezes, na maior parte dos casos, em muitas situações, eu não tenho agora números para isso, é que eles acabam por ficar a trabalhar nos lugares de estágio que foram inicialmente criados. Portanto, isto é muito, muito importante. Mesmo quando esses estágios acontecem no verão do primeiro ano. Exatamente. E depois as empresas vão buscá-los no final da licenciatura. Claro. Já que estão a falar dos estágios, são curriculares ou estão a falar dos estágios de Estágios de verão e estágios curriculares. Nós temos duas situações de estágio. Temos esses estágios de verão, que são suplementares no fundo, e acontecem no verão entre o segundo e o terceiro ano. Embora tenham a possibilidade de depois pedir equivalência no último projeto final na modalidade de estágio. Mas também são oferecidos e podem ser experiências aproveitadas por alunos que não tencionam depois fazer essa equivalência e estar nessa modalidade. Os estágios não é dos mestrados, são estágios curriculares com uma duração maior, de 4 a 6 meses. E o objetivo é o trabalho final do mestrado. Exatamente. São os 133 engloba tudo. Engloba tudo. Sim, primeiro e segundo ciclo. São 30 estágios para o primeiro ciclo, Exatamente. porque são estágios, esses estágios do primeiro ciclo, também eu vou explicar, são estágios que são oferecidos aos melhores desempenhos de uma disciplina de projeto que é o segundo ano. Portanto, há 3 disciplinas de projeto, como eu acho que já expliquei algumas, portanto, não está claro para todas as pessoas. Nós temos 3 disciplinas de projeto, que é o projeto 1, o projeto 2 e o projeto final. O projeto 1 visa essencialmente desenvolver competências de argumento, construção de argumento, portanto é essencialmente da competência escrita e de estruturação de raciocínio, no fundo, através da lógica informal. Portanto, nós usamos a lógica informal
para trabalhar com eles a questão da construção do documento. Isto é o objetivo do primeiro projeto. No projeto 2 é comunicação oral e trabalho em equipa, e no fim do semestre os melhores desempenhos individuais e as melhores equipas são premiadas. Habitualmente nós identificamos cerca de entre 50 a 60 alunos, mas que ficam habilitados ao estágio. Mas nós, propositadamente, também não angariamos estágios para todos. Portanto, os estágios são sempre angariados neste número, 30, é metade, porque isto é um sistema competitivo. Eles fazem a candidatura às empresas e os melhores já são selecionados. Portanto, eles já no processo... Podem também fazer a preparação para esse processo de recrutamento e seleção também nas sessões de coaching. Fazem um processo de recrutamento e seleção exatamente como se fosse um processo de recrutamento no mercado de trabalho, aqui ainda com esta rede de segurança que é a universidade, e portanto que ainda não é um processo completamente determinante de uma oportunidade profissional, é um estágio, e portanto há esta preparação, eles envolvem-se em processos de recrutamento, e muitas vezes também o que acontece quando os candidatos são bons é que as empresas acabam por aumentar o número de vagas que à partida também tinham disponibilizado inicialmente, que é um ótimo sinal. Quem escolhe os alunos é a empresa? São as empresas, sim. A minha curiosidade é se fizeram algum estudo, alguma correlação entre essas competências transversais, não é? Mais soft skills, sim, e a origem social, económica, ou seja, se esse delta X vem da universidade, se estamos a dar alguma coisa católica, ou se é essencialmente os aspectos familiares e da bolha em que estão inseridos, se é o determinante. Sim, nós também iríamos falar disso, até porque se tivéssemos aqui uma plateia mais de pais, de alunos, íamos falar realmente do papel determinante que a família tem, não é? Enquanto contexto privilegiado de desenvolvimento. Agora, também não fizemos nenhum estudo que correlacionasse, mas os estudos na sociologia mostram isso, não é? Ou seja, é evidente que há uma relação forte entre a origem social e um determinado tipo de desenvolvimento. E a escolaridade, não tanto o nível monetário? O investimento é o campo. Pois, se tivesse aqui uma colega, Isabel Guimarães, que é socióloga, ela dizia que era o campo cultural, não é? Então, são os investimentos culturais. Se quiser pôr isto numa linguagem mais da economia, é o capital social. E os investimentos que a família fazem nos filhos, não é? Muitas vezes passa pelas escolas, mas muitas vezes as escolas, isto usando também a teoria dos sinais, muitas vezes as escolas são sinalizadores, não é? A sinalização. Está na escola X. Quando eles entram, para sabermos qual foi o delta X, como é que... Mas agora, em termos de desenvolvimento de competências, também o que acontece é que as experiências que reforçam competências que já temos traduzem-se em maior potencial de desenvolvimento. E nesta lógica do que estávamos a falar, da Universidade assumir este papel de responsabilidade também pela empregabilidade, este trabalho de promoção do desenvolvimento de competências e de aproximação ao mercado de trabalho, criando estes contextos, quer seja através dos estágios, quer seja através do programa de mentoring, com mentores externos que estão nas organizações, quer seja convidando representantes de empresas para darem aulas, quer seja organizando visitas a empresas, etc. Projetos de job shadowing, ou mesmo projetos de investigação, quando a universidade propõe soluções para necessidades que as organizações sentem. Esta aproximação faz com que a universidade, por um lado, perceba as exigências que o mercado de trabalho tem, ou as necessidades que o mercado de trabalho tem, e possa repensar as suas práticas no sentido de se adequar àquelas que considera que faz sentido adequar, mas, por outro lado, faz com que a universidade se mostre ao mercado de trabalho e mostre também os estudantes ou aquilo que tem desenvolvido. E é neste sentido que permite alargar um bocadinho o diâmetro do sistema de oportunidades para os nossos alunos. E vai para além de mostrar, é construir a própria realidade. Exatamente. Há um discurso que a universidade tem. Sim. E quanto mais difuso nós tivermos, ou seja, quanto mais intrusada a universidade estiver na comunidade, mais poder nós temos junto dessa comunidade, mais poder na construção de uma determinada realidade, não é? E mais próximos nós estamos dessa... E mais influência nós temos sobre essa realidade. E nós percebemos isto nesta aproximação. Há muitas empresas
mas se calhar a Andréia mais uma vez, pelo tipo de solicitação que fazem, o parceiro, portanto, começam a reconhecer nos interlocutores da faculdade parceiros muito importantes para desenvolver determinados projetos e vão fazendo essas solicitações. Não sei se quer dizer mais alguma coisa. A forma como os estados, principalmente ao nível dos mestrados, são apresentados. Nós não apresentamos os alunos como estudantes finalistas do mestrado em sistema, por isso podem ir para a empresa fazer isto. Não, nós fazemos a pergunta ao contrário, quais são as vossas necessidades neste momento que podem ser respondidas, no fundo, por estudantes finalistas destas áreas que nós temos. E, portanto, logo por aí há um nível de comprometimento da empresa muito maior com o trabalho que o estudante vai desenvolver lá. E depois de conhecer os estudantes, muitas vezes acabam por conseguir imaginar outras áreas em que os estudantes podem ser uma mais-valia. E acaba por acontecer, o professor já referiu, há um tema proposto, há uma vaga em aberto, mas depois das entrevistas ligam-nos a perguntar se afinal não podem ir com mais 2 temas e mais 2 vagas, porque querem, de facto, e viram ali o potencial e o interesse para a empresa. E acho que essa perspectiva acaba por ser muito interessante para as empresas, que depois, posteriormente, também nos dizem: agora surgiu esta oportunidade, não é para um estudante, é para um recém licenciado, nós sabemos que vocês têm estudantes com estas características, será que nos podem divulgar, que nos podem indicar estudantes disponíveis para este desafio? E esta relação acaba por ter frutos para ambos. É bom para as empresas, é ótimo para os estudantes, principalmente porque muitos deles resultam em ofertas de trabalho, portanto, uma conjuntura atual. E é muito importante para nós, enquanto faculdade, porque podemos continuar a anunciar as taxas de empregabilidade que anunciamos, não é? Portanto, e isso gera mais procura. E acho que isso é muito importante para todos, não é? Portanto, acho que estamos a construir qualquer coisa, aqui há ganhos para várias partes envolvidas no processo. Sim, voltando um bocadinho se calhar ao título desta tertúlia, não é? Esta relação com o mercado de trabalho, esta aproximação ao mercado de trabalho, então permitiria, por um lado, colocar os estudantes da universidade na montra, por outro lado, ajudar de alguma forma em termos do vitrinismo, não é? Como é que estas pessoas estão à procura dos estudantes que querem que seja isto e, de preferência, que esse perfil corresponda ao perfil que a universidade forma. Mas, por outro lado, não fazemos só isto. A universidade não tem só este papel. Tem um papel também de formação, de promoção do desenvolvimento, fazer realmente que os estudantes possam criar o seu próprio espaço. E, nesse sentido, como é que fazemos isto? Como é que a universidade pode fazer isto? Criando as tais oportunidades de desenvolvimento, que podem não ser de raiz, mas de reforço dessas competências. E podem ser inúmeras, não é? Pode ser desde as disciplinas de projeto, pode ser a oportunidade de participar, colaborar em projetos de investigação com docentes logo desde o início da licenciatura. Podem ser experiências de voluntariado na Católica Solidária, na CASO. Pode ser experiências, organizar, por exemplo, uma conferência, organizar um ciclo de tertúlias no menu de experiências do PIC, pode ser fazer uma apresentação de um tema científico numa escola secundária, pode ser realmente uma diversidade de experiências que acabam por reforçar, por colocar os estudantes em contextos significativos, em que eles estão emocionalmente envolvidos, mas que são desafiantes, que os fazem realmente sair da zona de conforto e provocar então esse desenvolvimento. Para além disso, estas competências então permitiriam o reforço ou o desenvolvimento das tais competências que podem ser então de trabalho em equipa, a comunicação, fomos falando, não é? De as tais ferramentas, mas depois seria a tal promoção da reflexão sobre isto, sobre o meu próprio autoconhecimento, a forma como eu me vejo, a forma como eu tenho a crença de que sou capaz de mobilizar estas ferramentas e traduzi-las em ação, que faria então com que o estudante pudesse ser aquilo que desejamos, não é? Autónomo, proativo, o olho a brilhar, como é que era a outra expressão? O fogo no rabo. E é realmente esta reflexão que depois fazemos, nomeadamente no PIC, falando um bocadinho também do trabalho que desenvolve mais ativamente, nas sessões de coaching individual, que são momentos de reflexão em que o estudante pensa um bocadinho nas experiências passadas que teve, nas dificuldades que lhe trouxe, como é que ele conseguiu superar ou não, como é que lida com o facto de não ter superado, como é que ganhos é que teve, como é que pode ser, como é que, basicamente o mote é de onde vim, onde estou e para onde vou. Isso é
E é esta reflexão que vai ser capaz de alterar algumas crenças de autoeficácia, traduzindo-se em ação. E traduzindo-se em ação como? São estes estudantes que depois chegam aos locais de trabalho, às empresas, e conseguem de facto não só saber ser, saber fazer, não é? Mas saber também transformar-se, saber transformar os contextos onde estão inseridos. E dessa forma é aquilo que nós entendemos que pode ser a tal procura ativa de emprego, não é? Esta capacidade de saber transformar os contextos, quer por parte da universidade, que tem aqui este poder alargador dos sistemas mais macro, como o mercado de trabalho, quer também por parte do indivíduo, enquanto responsável pelo seu próprio desenvolvimento e agente, neste sentido, de mudar os contextos onde opera. E terminou muito bem. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Eu acho que nós, quando estávamos a discutir como haveríamos de trazer esta mensagem aqui, enfim, pensámos em algumas metáforas. Se calhar o exercício da gestão é muito metafórico, pela positiva e pela negativa, se calhar às vezes mais negativo do que positivo. Mas pensámos num iceberg. Se nós muitas vezes o enfoque é nas competências, mas as competências é aquilo que se vê. Portanto, se nós pensarmos no iceberg, é a ponta do iceberg, não é? Que é completamente, mas o que está lá estruturado, portanto, são todas aquelas dimensões que nós referimos do indivíduo, portanto, do tal sistema pessoal, as tais crenças de autoeficácia, portanto, que é isso que me faz agir. Como é que nós podemos, e de facto a universidade tem aqui um papel fundamental na construção dessas mesmas crenças, não é só a universidade, porque é evidente que quando nós recebemos os alunos eles já vêm com 18 anos e portanto têm um caminho, já fizeram um caminho e portanto há muita coisa que aqui está. As crenças são difíceis de ser alteradas, mas não são impossíveis, não é? Portanto, é possível experiência também, não é? Pela experiência e reflexão acerca da experiência. Se calhar só para dar um exemplo muito breve para ilustrar, e um exemplo aqui da escola também de biotecnologia, recentemente numa apresentação que foi feita numa escola secundária, havia um estudante que tinha realmente muitas dificuldades na comunicação oral, em lidar com a exposição. Era de facto algo difícil. A estratégia que ele utilizava quando fazia trabalhos em grupo e tinha que ter apresentações, era que ele e que o grupo utilizava, era realmente ficar com a parte mais pequenina na apresentação. Portanto, para falar o mínimo possível, sair muito rapidamente daqui, porque basicamente todos nós fazemos quando temos dificuldades. Não é? Eu não quero mostrar aos outros que têm estas dificuldades. O que acontece? Sistematicamente envolve-me em experiências que reforçam esta minha crença. Eu já acho que tenho dificuldades, vou falar um bocadinho. Tenho realmente um desempenho negativo quando estou a lidar com a exposição, porque fico de facto muito ansioso. Isso reforça esta minha crença, porque eu tenho um desempenho negativo. Os outros, e estes outros podem variar consoante os grupos em que eu me vou envolvendo, mas todos eles vão reforçar isto porque me vão, para me proteger, dar-me uma parte pequenina da apresentação, portanto não sou capaz, e os outros reconhecem que não sendo capaz de fazer mais, e por aí fora. E isto é um ciclo. Entretanto, o grupo dele foi a uma escola secundária e ele, como ficou também ali um bocadinho aflito... Deixa-me só dizer aqui uma coisa, Raquel. Eu assisti à apresentação dele aqui na sala, eu não sei quem é que estava comigo, eu acho que era a Ana. E eu comentei com a Raquel, eu achei que era uma ausência total de investimento, porque ele parecia que teve assim uma paragem cerebral e eu fiquei chocada com a prestação do aluno. A Raquel conhecia-o, porque era um grupo que a Raquel acompanhava, e disse: não, Eva, ele está muito ansioso, porque eu, se tivesse de fazer uma avaliação de quem está de fora, diria que ele teve uma paragem e que não havia nada ali dentro, e portanto que não investiu minimamente. Teria de ser inteligente porque está na universidade e portanto houve aqui alguns erros sucessivos ao longo do percurso académico que lhe permitiu chegar aqui. Portanto, ele tem de ser minimamente inteligente, mas ele não revelou qualquer tipo de capacidade. A Raquel já o conhecia e disse: não, ele está muito ansioso. E portanto ele vai à escola, um contexto ainda mais ansiogénico, não é? Porque tinha uma plateia que não conhecia, mas isso fez com que ele realmente investisse e se preparasse, mas mesmo assim não diminuiu a ansiedade. E portanto, quando ele faz o desempenho na escola, realmente o desempenho, apesar de se notar uma evolução, até bastante significativa, o desempenho não foi um desempenho bom, não foi um desempenho brilhante. Isto para dizer o quê?
que o maior ganho aqui ainda não foi, na tal competência, na tal ferramenta, porque é preciso tempo para estas coisas. Mas no final da apresentação, o mesmo aluno no fim verbaliza isto espontaneamente, sem eu ter feito qualquer pergunta. Eu percebi agora que estou a fazer isto tudo mal. Eu tenho andado sistematicamente a evitar, pode não ter dito com estas palavras, mas eu não consigo dizer concretamente, mas eu tenho andado sistematicamente a fugir destes momentos e agora percebi que eu tenho que me colocar à prova, eu tenho que fazer isto, eu tenho que me envolver, por mais difícil que seja, porque ele percebeu ali que, até pelo feedback que teve da professora da turma, que foi um feedback extremamente positivo no caso desse grupo de alunos, extremamente mesmo positivo, e dos alunos também que estavam na turma, ele percebeu que realmente o facto de ele ser preparado, o facto dele, quer dizer, pode não ter sido completamente bem sucedido, mas foi um primeiro passo e houve ali alguma mudança em termos de crença, e esse foi sem dúvida o maior ganho, maior do que ele ter feito uma apresentação brilhante instantaneamente, que não seria possível. Isto para dizer que o discurso das competências é um discurso que está cada vez mais em voga, se calhar até na moda, com também a componente negativa desse mesmo discurso, que a forma como nós o vemos é que não é o parecer, não é só o estar na montra, não é, muitas vezes também se confunde isto com desvalorização ou uma valorização excessiva das competências transversais em detrimento das técnicas e do conhecimento científico, e obviamente que não é isso. Que é um discurso que não está isento de uma componente económica, política e social atual, e, portanto, a forma de lidarmos com ele é realmente a universidade repensar as suas práticas, no sentido de ter um papel de aproximação de cá trabalho, no sentido de alargar a rede de oportunidades, assumindo esta corresponsabilidade pela empregabilidade, e também ser criadora de contextos de desenvolvimento, experiências que coloquem os alunos em desafio, com as suas próprias dificuldades, e que promova momentos de reflexão dos mesmos alunos, no sentido deles não só reforçarem as tais ferramentas, as tais competências, mas no sentido deles alterarem as suas próprias crenças e poderem então criar o seu próprio espaço num contexto de oportunidades que é muitas vezes restrito, injusto, competitivo e exigente. Não sei se alguém quer fazer alguma questão. Posso fazer? Estas competências são avaliadas, primeiro, se acham que faz sentido que avaliar estas capacidades dos alunos, e se é fácil de fazer, se arranjar aqui digamos, um sistema de avaliação destas competências. Não é nada fácil. Tanto é que nós ainda não conseguimos. Porque uma coisa é o desenvolvimento, outra coisa é a avaliação, não é? Sim. E nós sabemos que estamos a criar contextos de desenvolvimento, mas vamos avaliar, ainda não pensamos, aliás, este ano vamos pela primeira vez desenvolver um esquema de desenvolvimento para este projeto 2. E isto já está. Um esquema de avaliação, sim. E o projeto 2 já existe seguramente há 6 anos. Mas primeiro nós quisemos, e nós percebemos que há alteração. Quanto à alteração, nós não conseguimos dizer ainda. Mas o que é mais importante para nós, e isto é uma crítica que nós já apresentamos o PIC várias vezes em congressos de psicologia, e essa é sempre a tónica, a avaliação, porque nós ainda não avaliamos. Mas isso é um objetivo importante. É importante. Mas quando falam em avaliação, é a avaliação da mudança, a avaliação do desenvolvimento, a avaliação do antes e do depois. Os vistos, as empresas valorizam muito essas capacidades. Como é que elas podem obter informação dos alunos? Para além da informação que têm da parte técnica. Essa informação tem, pela nota, neste momento, a única informação que eles podem ter relativamente ao primeiro ciclo é pela nota que os alunos têm a determinadas disciplinas, como esta disciplina de projeto 2, por exemplo, que visa, cujo objetivo é o desenvolvimento de competências de comunicação oral e de trabalho em equipa. Se a nota quiser disser alguma coisa sobre o percurso, muitas vezes não diz, até porque é um trabalho de grupo e muitas vezes nós temos ali desempenhos camuflados, não é? Mas isso é o que é. Há aqui alguma indicação.
Do ponto de vista do desenvolvimento, sim, posso só claro. comentar? Do ponto de vista do desenvolvimento, acho que estamos a falar de dois tipos de avaliação. Um tipo de avaliação é de que forma é que a nossa intervenção gera mudança no desenvolvimento. E aí é o tal esquema de avaliação que estamos neste momento a montar, avaliando antes e avaliando depois, para perceber se a nossa intervenção provocou mudança no desenvolvimento daqueles alunos. Do ponto de vista da avaliação das competências por parte do mercado de trabalho, existe um conjunto de dispositivos que são utilizados para avaliar estas competências e é possível avaliá-las. É difícil, claro que sim, e obviamente que são instrumentos que não estão isentos de críticas, não é? Mas é possível avaliar. Como é que se faz isso em termos de processo? Existe um conjunto de competências, um diferencial de competências definido com... falta uma palavra, em termos de comportamento, dimensões comportamentais, indicadores comportamentais para cada competência, e isso traduz em evidências que são contabilizadas. Portanto, contabilizam-se esses indicadores para perceber de que forma é que aquela pessoa demonstrou na realização de um determinado exercício que tem essa competência. E isso é uma forma de avaliar. Agora, claro que isto é um processo complicado. Nós fazemos isso no segundo ciclo. Não sei se queres dizer, André. Que é um bocadinho, nós também nós chamamos de centros de competências, é uma parceria que temos com uma consultora, fazemos no fundo um conjunto de exercícios avaliados por mais do que um observador, em mais do que um momento, e de facto a avaliar competências que são definidas à partida e que têm esses indicadores comportamentais, e há uma contagem dos indicadores das manifestações que estão presentes para cada nível, digamos assim. E isto que nós fazemos com o objetivo de desenvolvimento, de depois dar um feedback detalhado sobre a prestação dessas provas e o resultado final, é o que as empresas utilizam também nos processos de recrutamento e seleção. Estamos a falar de uma situação, por exemplo, uma dinâmica de grupo, em que podem estar a ser avaliadas competências como a capacidade de comunicação, a capacidade de liderança também, a capacidade de resolver o problema ou de analisar criticamente o problema que é colocado. E aí há também estas dimensões, estes indicadores comportamentais e estes níveis atribuídos. Portanto, o mercado de trabalho faz esta avaliação assim e nós também fazemos a nível do segundo ciclo. Como é que também a universidade... Não é? Porque depois é preciso, desculpa interromper, aliar as componentes técnicas, não é? E científicas, que são condições sine qua non. Mas isso é possível, por exemplo... Isso só se calhar é no percurso, não é? Mas este exemplo da dinâmica... Só o que eu ia dizer é que o mercado de trabalho também sinaliza a presença das competências através das experiências, não é? Portanto, que experiências é que o estudante vai tendo ao longo do percurso que o mercado de trabalho acredita que são sinais da presença de determinadas competências, quer técnicas, quer científicas. Ou seja, se o estudante conclui uma licenciatura, o mercado de trabalho dá isto como um sinal de que ele possui esta competência técnica ou científica, com uma margem de erro, obviamente, não é? Se o estudante se envolveu numa espécie de associativismo, se envolveu numa experiência internacional, o mercado acredita que isto é sinalização desta competência. Como é que a universidade também promove esta leitura? Através do diploma e do suplemento ao diploma. Quando a universidade reconhece determinadas experiências como importantes e as concretiza num suplemento ao diploma, está a sinalizar para o mercado de trabalho que aquele aluno, ao ter aquele curso, promoveu ou reforçou determinadas competências e torna, mais uma vez aquela questão, torna explícito que isto é importante e que isto aconteceu, algo que antes estava implícito. E eu ia só acrescentar que a ESB, como a FEC, também aposta bastante neste tipo de competências. Mas quando vamos para disciplinas mais técnicas, eu acho que uma classificação, uma avaliação de uma competência técnica tem implicitamente uma componente dessa claro, sim, tem sempre. Tem sempre, por exemplo, se nós estamos a falar de competências de escrita, não é? Quando nós fazemos quando temos que estruturar uma resposta, quando temos que construir um tal argumento, não é? Em forma de uma resposta a uma pergunta de cariz científico, estamos a falar claramente de competências de escrita, que são competências transversais, não é? E se calhar é muito mais fácil, se calhar partilhando esta opinião, estas competências, mesmo quando trabalham aqui com a escola, são trabalhadas também em cima de conteúdos científicos. Claro, completamente. Uma questão importante é que estas competências não é possível desligá-las dos contextos de ação, das experiências.
sejam elas experiências numa associação de estudantes, sejam elas uma experiência de criar, por exemplo, um relatório científico em que eu tenho que, por exemplo, fazer pesquisa, selecionar informação, sintetizar informação, escrever, tudo isto são competências transversais. Não acontecem no vazio, nunca, são sempre contextualizadas. Eu estou a lembrar, por exemplo, nesta disciplina de projeto 1, que o objetivo é a construção de argumento. E a construção de argumento em si é uma lógica informal. Portanto, eles têm de propor um conjunto de premissas e as premissas têm necessariamente de conduzir àquela conclusão. Portanto, há uma proposição que eles estão a defender e há um conjunto de razões, que são as premissas, que levam a essa conclusão. Nós, em projeto 1, quase a forma, ou seja, é a técnica. Como é que se constrói o argumento com base na lógica informal? Portanto, há a técnica. Depois eles vão treinar esta técnica na disciplina de ética, de filosofia e ética, com os conteúdos científicos da disciplina. Vão treinar esta competência na disciplina de sociologia económica, por exemplo, e no futuro vão treinar esta competência também na disciplina de comportamento organizacional, que são disciplinas que obrigam a um desenvolvimento, portanto, a um tipo de teste que tem algum desenvolvimento de resposta aberta, em que eles podem exercitar, podem demonstrar o domínio ou não desta competência. E é evidente que não basta dar só a técnica e depois não nos dar um contexto em que essa técnica possa ser aplicada. Só mais uma questão. Nessas disciplinas de sujeito 3, que fazem depois a avaliação, sim, há alguma relação entre a avaliação que é feita aos alunos nesse projeto e as competências que têm, ou as avaliações que têm noutras disciplinas? Há alguma correlação? Habitualmente os alunos que... Esse trabalho está feito, é o trabalho da Magda. Nós temos um pós-doc que vai terminar agora em junho e que faz essa relação. E habitualmente há uma relação entre as notas às disciplinas e a evidência destas competências. Porque é evidente que uma pessoa que pense mal não pode comunicar bem, não é? Às vezes não é impossível desligar, não é? Agora, a pessoa pode pensar bem e ter depois fragilidades na comunicação. Eu lembro, nós às vezes tínhamos um aluno que ele era brilhante do ponto de vista de exposição, ele tinha um raciocínio tão claro, só que ele, do ponto de vista não verbal, era completamente... Ele era... tinha uma capa. Não se entusiasmava, nada, mas se nós estivéssemos atentos às ideias que ele produzia, era brilhante a forma como ele encadeava as ideias, a forma como estava estruturado. Se nós nos abstêssemos de tudo o resto, agora ele não vendia, não é? Ele não vendia a sua ideia, mas ele era brilhante na forma como pensava e expunha, muito claro, muito articulado. Aqui, um compromisso entre as duas, ou enfim, um equilíbrio. Muitas vezes também temos aqueles que vendem tudo e não têm conteúdo. Quando escrevida numa primeira fase, é mais fácil, não é muito fácil. Também ter esta capacidade de persuasão, não, porque isto quer dizer que as pessoas são muito persuasivas e conseguem mexer num sistema, no nosso sistema 1, não é? Que é o sistema automático, que é o sistema inconsciente, que é o das emoções. Porque o outro mexe com o sistema 2, que é o sistema cognitivo, deliberativo, que é aquele processual, não é? Que é o nosso espaço de trabalho. Mas aquele que mexe nas nossas emoções é aquele que nos manipula mais facilmente e nós demoramos muito tempo a perceber que nos estão a mexer naquele nível. Portanto, porque é que nós... Também baseado de conteúdo também facilmente se percebe que não tem conteúdo. Sim, mas às vezes, eu estou a lembrar destas últimas apresentações de projeto final, em que um grupo teve 18 ou teve muito boa nota, mas a avaliação que os professores fazem daquele grupo não é uma avaliação muito positiva. Ou seja, não tiveram boa nota no trabalho, mas na apresentação oral eles conseguiram montar ali, num quarto de hora, um circo que convenceu. Não é? Mas é evidente que aquilo que se deseja é que as coisas estejam equilibradas. Mas nós não podemos, mas estas pessoas, muitas vezes, que têm esta capacidade de persuadir, é muito difícil, porque isto muitas vezes não sei, é preciso anos e anos. É crianças que conseguem, mesmo sem preparação, exatamente. Essas certeza, para interesse a criança. Isso é uma coisa, a questão da avaliação de competências, já que a gente estava a falar, não gostava. Como a Zeba, numa apresentação que fez, disse que eu acho que não é mostrado fazer uma avaliação de competências, isto é,
acho que era um dos projetos da licenciatura em que eles optavam por serem avaliados. Fazer uma demonstração de competências. Fazer uma demonstração de competências. Isso tem a ver, por exemplo, quando eles escolhem a modalidade de projeto final de estágio, em que realizam o tal estágio de verão e depois têm equivalência à disciplina de projeto final. Essa avaliação do estágio que eles fizeram é feita pelo orientador de estágio na empresa, depois pela professora da disciplina que avalia o relatório de estágio e por um júri que avalia a demonstração de competências, isto é, eles vão fazer uma apresentação em que vão falar daquilo que realizaram no estágio e que competências é que consideram que mobilizaram ou que desenvolveram no estágio, seja as competências transversais, seja as competências técnicas. São avaliadas por essa... Sim. Ora, mais uma vez, aqui, se formos para a metáfora do iceberg, não é muito difícil fazer esta demonstração, não é? Porque eles podem fazer, nós sabemos quais são as competências que interessa demonstrar, sabemos o que é mais apelativo para o mercado e, portanto, podemos usar categorias. O difícil é fundamentar esse desenvolvimento e aí é preciso um trabalho de análise e reflexão sobre o percurso e se não houver, de facto, experiência, eles não podem fundamentar nada. Não é no vazio, não quero. Eu acho que... Bem, não há mais... Muito obrigada às duas, às três. Foi cooptada sem... Agora vai sem autorização, não é? Sem autorização, vai sonhar connosco. Muito bem, muito obrigada. Obrigada.